Beleza. Então, o que a gente tinha visto aqui era o seguinte, a gente tinha dado uma olhada no conceito do que é integração. Integração, na verdade, é uma antiderivação, é o processo inverso da derivação. Por exemplo, se você tinha a função. Toda vez que o domínio não for especificado, vai se tratar de uma função de R em R, tá? Eu estou falando isso porque eu vou me concentrar mais em exibir tão somente a lei de formação da função. Por exemplo, se você tiver f de x igual a x, a função identidade, por exemplo, você sabe que a derivada dela com respeito à variável x é 1, né? E o processo inverso seria você pegar uma função constante 1, por exemplo, e verificar que função teria esta função constante 1 como derivada. Aí você pode reparar que qualquer função desse tipo, que eu vou chamar de f de x mais uma constante, tem como derivada a função constante 1. Daqui para cá, o processo é derivação. Daqui para cá, o processo é antiderivação, certo? Ou primitivação, ou tão somente integração. Integrar é isso, é o processo inverso de derivar, tá? É como se você estivesse comparando multiplicação com divisão, mesma coisa, tá bom? Era isso que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, se você quisesse derivar essa função, claro que você ia encontrar 2x, derivar com respeito à variável x. Se você quisesse, ao contrário, integrar isso aqui teria de ser x3 sobre 3. Deixa eu liberar mais a entrada de mais gente aqui. Espera aí. Isso aqui teria de ser x3 sobre 3. Porque reparem, se vocês derivarem x3 sobre 3, vocês vão encontrar de fato x quadrado. Então é só isso, entendeu? O que é legal, e é um dos motivos pelos quais eu falei para vocês que é mais fácil integrar do que derivar, o que é legal é que as primitivas imediatas, assim chamadas, elas são, inclusive levam esse nome, porque você pode encontrá-las simplesmente examinando a tabela de regras de derivação, né? Também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual é a derivada da função seno, gente? Eu vou colocar aqui uma coluna para a função e aqui uma coluna para a derivada respectiva, tá bom? Qual é a derivada da função seno? É cosseno, né? Isso, aí vamos colocar o cosseno aqui. O que significa que se você quiser integrar a função cosseno com respeito à variável x, você tem que apresentar a função seno e aí você inclui mais uma constante somando, porque a derivada de uma constante é zero, né? Essa é chamada integral indefinida. Os extremos de integração não estão definidos. A integral indefinida, que depois eu vou explicitar melhor o que é uma integral que não só admite, mas como prescinde de uma constante aqui, quando você apresenta a primitiva, tá? Nós dizemos que a integral de cosseno x dx é seno de x mais uma constante, simplesmente porque a derivada desta coisa é isso que deu aqui dentro. E o nome disso que deu aqui dentro, pessoal, é integrando. O lugar onde essa coisa cabe é integrando, tá? Onde fica o cosseno. Então, quer dizer, através de um simples exame na tabela de regras de derivação, você consegue integrar muita coisa, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, se você tiver cosseno de x, gente, cosseno de x. A derivada você sabe que é menos seno, né? Então eu faço uma pergunta para vocês. Se eu quiser integrar a função seno, se eu quisesse integrar a função seno, quanto é que eu teria? O que eu teria aí como resposta ao tentar integrar a função seno? Menos cosseno de Menos x? cosseno, exatamente, porque a derivada de menos cosseno vai dar mais seno, né? Aí tu faz, como tu sabe que a integral está indefinida, tu coloca, desculpa, é menos, né? Menos cosseno e soma com uma constante, certo? É isso, tá?
Aí, por exemplo, eu apresentei para vocês em outra ocasião as funções hiperbólicas. Nós sabemos que a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Então, se eu quisesse integrar o cosseno hiperbólico, eu encontraria seno hiperbólico. Como a integral é indefinida, eu me lembro apenas de colocar uma constante aqui. Então, como vocês estão percebendo, pessoal, é o processo inverso, simplesmente. Aí nós, inclusive, sistematizamos, como faz muito tempo que nós fizemos isso, vamos dar uma lembra, nós sistematizamos esse processo daqui para cá, para esse formato geral x elevado a n. Eu vou lembrar para vocês como é que ele funciona. Olha só, a integral de x elevado a n dx, quem era? Nós, inclusive, constatamos que ela daria x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, se por acaso esse n fosse diferente de 1, porque vocês sabem que se for igual a 1 nem tem sentido isso, né? E daria logaritmo natural de x se o n fosse igual a menos 1. E tem sentido, gente. Eu vou dizer para vocês porque, olha só. Se você derivar o logaritmo natural de x, a derivada do logaritmo natural de x é tão somente 1 sobre x, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1, caso no qual está inserido esse cara aqui, ó. Entenderam? Quando esse expoente, for diferente de menos 1, o caso se reduz a isso aqui. Então, por exemplo, se você quiser integrar x elevado a 7 dx, o que é que você vai encontrar? X elevado a 8 sobre 8, aí soma com constante, caso a integral seja indefinida. É isso. Por quê? Eu repito, porque se você derivar isso aqui, você encontra o integrando de novo, x elevado a 7. Tá? Você encontra o integrando, que é x elevado a 7. Outra coisa sobre a qual nós falamos, e que é uma outra coisa extremamente importante também, gente, é o seguinte, ó. Abreviando aqui de maneira até um tanto irresponsável a notação, nós deduzimos que a integral de uma constante por uma função é a constante vezes a integral da função. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A integral de 3x dx. E a integral de uma constante por essa função identidade, né? f de x igual a x. Devido a essa propriedade, isso aqui vai ser 3 vezes a integral de x dx. E qual é a integral de x dx? É uma integral que se insere neste contexto aqui, não é? Então, seguindo essa regra, isso aqui vai dar 3 vezes x2 sobre 2, aí você soma com uma constante. Tá? Outra coisa que nós fizemos, que nós deduzimos, na verdade, foi o seguinte. Nós deduzimos que a integral da soma é a soma das integrais. Felizmente isso é verdade, assim como nas derivadas funciona também assim, nas integrais. A integral da soma é a integral da primeira, mas é a integral da segunda. Esse mais pode ser um menos também, tá? O menos não deixa de ser uma soma, né? Exemplo, vamos ver um exemplo extremamente besta aqui. Eu quero somar 3x com x ao quadrado e eu quero integrar isso. De acordo com essa regra, isso é a integral de 3x mais integral de x quadrado. Integral de 3x nós sabemos que é 3x2 sobre 2. Não vamos colocar constante agora, a constante aparece lá no final, porque não tem sentido vocês não de convir comigo, que não tem sentido eu sair somando uma constante com outra constante. Constante mais constante é constante, né? Não tem sentido ficar somando arbitrariamente aí. E aqui, de novo, aquela regra de lá de cima, isso aqui, como vocês poderão verificar, dá x3 sobre 3. Aí você soma com uma constante lá no finalzinho. Pronto. Aqui é simplesmente obedecendo essa regra que diz que a integral da soma é a soma das integrais. E aqui a integral de uma constante por uma função é a constante pela integral da função. E essas duas coisas em conjunto, tá? Se você quiser dizê-las abreviadamente, você pode declarar que a integral é algo linear. A integral é linear, tá?
Com isso você está dizendo simultaneamente essas duas coisas. Podem parecer muito bestas, gente, essas propriedades, mas elas simplificam enormemente o trabalho da gente, tá? Elas simplificam muito mesmo. Então, em suma, pessoal, foi isso que foi dado para vocês. Na verdade, foi um pouquinho mais, que eu vou já lembrar, mas antes disso eu quero voltar para lá, para a tabela de regra de derivação, porque afinal as primitivas imediatas, elas são obtidas através do exame da tabela de regra de derivação. Então, por exemplo, se você tivesse, vou colocar aqui, só um esboço de uma tabela, que eu não vou ficar lembrando regra de derivação agora não, mas só vou chamar atenção para algumas interessantes. Vocês sabem que a derivada do seno é cosseno, que a derivada do cosseno é menos seno. Alguém lembra a derivada da tangente? Da secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado. Isso quer dizer, portanto, que se você se depara com essa integral aqui, você então, de acordo com essa tabela, se olha de trás para frente e já conclui que isso aqui dá tangente mais constante. Certo? É só através desse exame da tabela de regra de derivação que você consegue muitas integrais. Outras integrais não é tão simples de você conseguir. Existem técnicas que a gente vai ver para encontrar algumas integrais, chamadas técnicas de integração. Mas as primitivas imediatas são chamadas de imediatas justamente por causa disso. São aquelas que dá para você, num tapa, encontrar a resposta. Porque é só ver o processo inverso da derivação. Tem uma que talvez vocês não lembrem, mas que foi posta em aula também, já está no YouTube, já faz tempo, vocês já passaram por ela, que é essa aqui, ó, arco tangente. Eu vou colocar essa aqui, gente, porque ela é muito comum de aparecer na física, na matemática. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado, que é outra função interessante, tá? Isso significa, portanto, vocês já devem estar percebendo como é que é o mecanismo, né? Se você se depara com algo assim, você pode com certeza garantir que isso daqui vai ser arco tangente. Aí você soma com uma constante. Tá? Entenderam, né, o processo? As primitivas imediatas, elas são coisas que funcionam dessa forma. Claro que é bom que a gente dê uma treinada, mas a parte assim, digamos, de compreensão é só isso, tá? A parte de compreensão é só isso. Tem algumas outras coisas que seria legal a gente lembrar também. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu até já falei para vocês como é que se deriva cosseno de um número vezes x. Cosseno de mx. A derivada disso é menos m vezes seno de mx. E se eu quiser derivar seno de mx, a derivada é simplesmente m vezes o cosseno de mx. Essa derivada pode ser feita, deduzida de várias formas, inclusive usando regra da cadeia. Eu não preciso usar as duas, eu vou usar essa de baixo, por exemplo. Se eu então quiser integrar isso aqui, gente, integrar cosseno de mx, eu vou ser mais específico. Vamos dar um exemplo bem particular. Cosseno de 3x. Está parecido. Não está igualzinho esse caso, mas está parecido. Este caso pode ser usado para nos ajudar a raciocinar, para saber como é que a gente vai encontrar essa resposta aqui. Tá? E o que é melhor de tudo, eu quero que vocês tenham isso bem em mente, o que é melhor de tudo é que vocês sempre podem verificar a resposta que vocês derem. Quando se trata de integral indefinida, ou seja, quando se trata de algo que não aparece os extremos de integração aqui, como é o caso, então vocês podem ficar contentes que dá para vocês verificar o resultado por derivação. Então, quando não aparece os extremos de integração aqui, fica legal porque você pode dar um palpite, né, digamos assim, você dá um chute aí. Eu acho que a derivada, eu acho que a integral seria seno de 3x, ou seno de 3x mais uma constante, né, claro.
Eu posso saber se eu acertei, porque eu derivo isso. Se eu derivar esse negócio, dá 3 vezes o cosseno de 3x. Que infelizmente não é a mesma coisa que isso. Então talvez dê algo muito parecido com isso. O que é que vocês acham? Depois eu vou dar uma ampliada aqui nesse quadro para vocês enxergarem de uma maneira melhor essa pequena tabela, né? Se você pegar seno de 3x e dividir por 3, esse 1/3 era aquilo que estava precisando para compensar e retornar para a gente o valor que a gente queria. Repara, se você pega isso aqui e deriva, a derivada de uma constante, vamos lá, vamos derivar esse negócio, né? A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. E qual é a derivada de seno de 3x? É 3 vezes o cosseno de 3x. Derivada de constante é zero. Então isso retorna de fato o cosseno de 3x. Tá? Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte: se você quiser, agora eu acho que dá para você deduzir de forma geral isso aqui, ó. Para nós deduzirmos de forma geral, se nós temos aqui integral de cosseno de, perdão, de forma geral que eu quero, integral de cosseno de um número vezes x, cosseno de mx dx, vai ser 1 sobre m vezes seno de mx. Aí você soma com uma constante, né? Eu estou insistindo muito com esse negócio de constante, gente, mas lembre-se, por favor, constante só vai aparecer quando se tratar de integral indefinida. Nós já iremos ver integrais definidas, tá? Tá bom? Vocês vão poder verificar também que se vocês quiserem integrar algo desse tipo, seno de mx dx, você vai ter menos 1 sobre m vezes o cosseno de mx. Por quê? Porque é justamente isso que te dá como derivada de volta esse integrando aqui. É só por isso, tá? Agora eu vou lembrar para vocês uma derivada. Bom, vamos fazer aquilo que eu prometi fazer. Vamos dar uma ampliadinha aqui. A pequena tabela de regra de derivação que eu havia posto estava aqui. Tá? E aí eu não vou fazer mais muita coisa nessa tabela. Vou colocar só mais uma. A função mais besta que tem para derivar. E essa daqui é a única função cuja derivada é ela mesma, né? É elevado a x. Então fica uma beleza você integrar isso, né? É elevado a x mais uma constante, né? Pois é. Agora vamos imaginar que você tivesse, por exemplo, que se deparando com essa aqui, ó, é elevado a 3x. O que é que isso resultaria para nós? O que é que vocês acham que isso resultaria para nós? Aí a gente pode, sempre daquele jeito que eu falei, você pode fazer uma suposição. Você escreve aquilo que você gostar, pelo menos que você supõe que dê certo. Por exemplo, se eu quiser derivar isso, será que dá certo? Não, porque a derivada disso é 3 vezes e elevado a 3x. Então isso já nos diz que se eu quiser derivar isto aqui, eu acho que vai dar certo. Porque isso aqui é a constante vezes a derivada da função e retorna direto aquilo, né? Então isso aqui vai ser 1/3 de e elevado a 3x mais uma constante. Em suma, pessoal, se você tiver algo assim, integral de e elevado a mx dx, você já pode garantir que isso aqui vai dar 1 sobre m vezes e elevado a mx mais uma constante, né? O que eu quero passar para vocês, a moral da história que eu gostaria que vocês percebessem aqui, pessoal, é assim, é que é relativamente simples você tratar com essas primitivas imediatas, né? Mesmo que você, como nós vimos aqui, mesmo que você não saiba o resultado na hora, só uma pequena série de tentativas aí lhe permite perceber como a coisa funciona e tal. Entendeu? As primitivas imediatas são ótimas, são dessa forma.
Então, outro motivo, né, pelo qual seria legal você fazer uma pequena revisada nas regras de derivação, porque aí por tabela você já tem muitas integrais de graça, né, que você já ganha, né, também a partir disso, certo? E aí a gente passa aqui para falar também em integrais definidas, porque elas têm uma conexão muito forte com áreas. Porque eu já mostrei para vocês, vamos imaginar aqui que você tem, deixa eu tentar fazer um desenho um pouquinho mais bem feito, um certo A até uma certa abscissa X. Vamos supor que esse gráfico, que ele não precisa ficar só na parte positiva, pode compreender valores negativos de Gx também, tá? Vamos supor que isso fosse o gráfico de uma função, digamos, de RR, tá? Uma função f de RR. O que eu falei para vocês, o que eu mostrei, na verdade, foi que esta função assim definida, deixa eu só especificar o que nós estamos fazendo. Eixo x, aqui é o y, que vai ser o lugar onde nós vamos plotar os f's de x, né? Tá? Esse aqui, amarelo, seria o gráfico da f. Agora, se eu já mostrei para vocês que se nós definirmos uma função g dessa forma, com uma primitiva de a, com uma área na região de a até x, de f de t dt, essa área assim fornecida vai te dar uma função que é a própria primitiva da f, ou seja, uma função cuja derivada é a f. Então a primitiva de uma função, pessoal, ela tem um papel muito importante, um papel geométrico importantíssimo, que para vocês da física talvez seja até mais importante do que para nós da matemática. Importantíssimo, a área sob a curva, tá? A área entre a curva e o eixo das abscissas, calculada aqui, tá? Ela te dá uma função área. Para cada valor de x, tu tem uma função área, né? Se o x for igual a A, tu não tem área. Essa coisa tá bem aqui. Mas para se o x está vindo para cá, a gente está varrendo essa região aqui, cada vez que o x vem mais para cá, eventualmente essa área vai aumentando pelo desenho aqui, né? Então está te fornecendo uma função área, e função essa que felizmente é fácil de encontrar, porque é a primitiva da f, uma primitiva da f. Tá bom? E era isso que a gente tinha posto aí para vocês numa das aulas. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa importante usando isso aqui. Lembre-se, isso aqui é o que? É o cálculo da área entre os estágios A e X, tá? É a área sob o gráfico. A área entre o gráfico e o eixo das abscissas, tá? Compreendida aí entre os estágios A e X, tá bom? Então, eu vou usar esse negócio, vou botar um pouquinho mais para lá. E vou fazer o seguinte, caso vocês não estejam entendendo, vocês me avisem. Uma outra das coisas que nós provamos anteriormente foi que duas primitivas quaisquer para uma mesma função f diferem apenas por uma constante. Então, quer dizer, vamos considerar todas as possíveis primitivas para a função f, para essa funçãozinha f. Uma primitiva fzão. O que nós afirmamos foi que se fzão é uma outra primitiva para fzinho, então ela difere da função g simplesmente por uma constante. Ou seja, uma é a outra somada com uma constante. Ou somada ou subtraída, de qualquer maneira tem uma constante ali fazendo a diferença. Duas primitivas quaisquer para uma mesma função, isso nós já provamos em aula anterior, diferem por uma constante. Tá? Nós vamos considerar, pessoal, a função f definida no intervalo de a até digamos, b. E o x fica varrendo aqui esse intervalo. Tá? Muito bem, devido à continuidade, que nós também verificamos serem contínuas essas funções, tanto a f quanto a g, devido à continuidade delas, essa coisa aqui, ela vale, além de valer
para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, ela vale também para os extremos A e B. Ou seja, vale para todo o intervalo fechado. Essa igualdade, ela vale para todo x que você quiser colocar no intervalo fechado AB. Tá? A gente vai assumir esse fato. Dá para provar também usando continuidade, mas não é adequado fazer isso aqui. Então vamos lá. Por exemplo, então no valor A. Primeiro que tudo, vamos ver quem é o G aplicado em A. Quem é o G aplicado em A? O G aplicado em A é só substituir o x por A. Onde tem x, você põe um A. Agora vamos ver o que significa essa expressão. Isso significa, geometricamente, a área sob o gráfico no intervalo entre A e x. Se eu substituir o x por A aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar. Se eu substituir o x por A aqui, você vai obter a área sob o gráfico no intervalo entre o A e o A. Ou seja, a área vai se reduzir a zero, né? Certo? Essa espessura é zero. Algo de espessura zero, evidentemente, não tem área, não é verdade? Então, G de A é zero. Tá? Muito bem. Aí, como nós estamos afirmando que esta equação aqui, ela vale para qualquer x neste intervalo, incluindo o próprio A, incluindo o próprio B, vamos ver quem vai ser f de B menos f de A. Agora fica fácil, bem simples encontrarmos aquilo que eu desejo. Seria o seguinte, quem é o fzão de B? O fzão de B é isso aqui, ó. É o G de B mais C, né? É o G de B mais C. Agora, quem é o fzão de A? É o G de A mais C. E aí a gente, é só tomar cuidado com o sinal, você vai obter aqui, você há de convir comigo que esse C que está aqui, ele vai sumir, né? Então vai sobrar só o G de B menos G de A. Só que sobra menos do que isso, né, gente? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O G de A era zero. Então sobra só o G de B, né? Sobra só, vou colocar aqui, sobra só o G de B. Vamos recapitular. Quem é que está sobrando apenas G de B? Essa coisa aqui, o fzão de B menos fzão de A é o G de B. Aí, quem é o G de B? Vamos lembrar quem era o G de X. Vou reescrever aqui para não ter que botar uma tela muito pequenininha. Quem é o G de X? G de X, lembrem-se, ele é definido como integral de A até X de f de t dt. Então, quem é o G de B? É só substituir o x por b. Integral de A até B de f de t dt. Pronto, era isso que eu queria encontrar. O que na verdade eu queria encontrar isso. Se fzão é uma primitiva para a fzinho, então fzão de B menos fzão de A é precisamente a área entre o gráfico da F e o eixo das abscissas no trecho entre A e B. Isso é um teorema, pessoal. Isso é chamado, de tanta importância que é chamado teorema fundamental do cálculo. Tá? E a gente vai usar ele várias vezes e felizmente o uso dele é extremamente fácil, muito fácil. Tá? E vocês vão perceber que ele dá até para falar isso para vocês agora. Essa constante ela some no teorema fundamental do cálculo. Ela some aqui. É o que acontece quando nós estamos tratando com integrais definidas. Tá bom? Quando a integral é uma integral definida, a constante, além de não precisar, ela na verdade é proibitiva aí. Ela não aparece mesmo, tá?
Aí nada melhor do que a gente, ao apresentar um conceito, fornecer alguns exemplos, né? Eu vou integrar primeiro essa função aqui, f de x, f de r em r dada por f de x igual a 3. Eu vou integrar essa função constante, a gente vai avaliar geometricamente o que significa isso. Eu vou integrar no intervalo de 0 a 4. Tá? Então, bora fazer. Vamos lembrar, pessoal, do teorema fundamental do cálculo. Quando você quiser integrar no intervalo de a até b uma função, vou colocar f de x mesmo. Então, sendo f uma primitiva para f, basta você fazer f no b menos f no a. Isso aqui é como se fosse um delta, uma variação, estágio final menos estágio inicial, tá? Negócio muito mais físico do que matemático. Então, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Isso aqui vai ser, imagina uma primitiva para a função constante 3. Uma primitiva para a função constante 3. 3x, né? Certo? Você tem 3x. E se você quiser colocar 3x mais c, você ainda até pode. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, isso aqui, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, que é o teorema usado sempre para quando nós temos uma integral definida, você tem isto daqui, calculado em b, menos esta mesma coisa, calculada em a. E aí é simples, né? Calculando isso aqui em b, você tem 3b mais c. E calculando em A, você tem 3A mais C. É por isso que eu estou falando que esse C, ele some mesmo. Então, você tem 3B menos 3A, né? Então, você tem 3 que multiplica B menos A. Uma coisa que eu me esqueci de fazer aqui, mas que não tem problema, era porque eu já sabia quem era o B e quem era o A. Eu não precisava ter posto B e A. Podia ter posto logo 0 e 4, mas não tem problema. Vamos colocar logo aqui. 3 vezes 4 menos 0, que é 12. O que é 12? É como vocês falaram, aquele número, que é o resultado de uma integral definida. Agora bora ver geometricamente o que foi que aconteceu. Não vou apagar nada do que está aqui, vou só colocar um desenhozinho extremamente simples aqui. Aí eu vou colocar o gráfico. Olha, o gráfico dessa função f, vocês sabem, é uma função constante. Oh, porcaria, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que isso fosse uma reta, tá? Aí a gente quer esse negócio entre 0 e 4. Mas o que a gente está pedindo? Se vocês repararem, o que é isso? Isso aqui ele pede a área sob o gráfico da f, entre o gráfico da f e o eixo das abscissas, no trecho entre 0 e 4. Então, se vocês repararem, ele está querendo a área desse retângulo, não é verdade, gente? Ó. E essa é a função constante na altura 3. A área desse retângulo que ele quer, base 4 e altura 3. É claro que a área tinha que dar 12, né? Com isso, alguns de vocês já devem estar percebendo que algumas integrais nem precisam ser calculadas usando integrais. Algumas delas, felizmente, são tão simples que basta você dar uma pequena olhada no gráfico, né? E você, mesmo não sabendo integrar, você integra, né? Isso é que é legal. Mas, é claro, isso é apenas para alguns casos. Para esse e para o próximo que eu vou colocar. Então vamos passar para o outro. Eu não vou passar bruscamente para algo mais difícil, não. Vai ser algo quase tão fácil quanto isso. Ó. Eu vou fazer essa outra aqui agora. Eu vou primeiro exibir a função, depois eu mostro o gráfico dela, aí depois eu faço a integral. Essa função... A mesma função, tá? A mesma função constante, só que agora eu quero integrá-la em outro intervalo. Eu quero integrá-la no intervalo de 2 até 6. Tá? Bom, vamos mostrar o gráfico. Aqui era a função constante, né? Altura 3. Aí de 2 até 6 agora é que eu quero. Antes eu estava integrando de 0 a 4. Agora eu estou integrando de 2 a 6. É claro que a gente pode de novo não, a gente pode aqui ver o desenho primeiro, né?
para saber de antemão qual é o resultado que a integral deverá nos fornecer, né? Pessoal, qual é o resultado que a integral deverá nos fornecer nesse caso? 12. 12 de novo, né? 12 de novo. Repara, porque esse aqui não passa de um mesmo retângulo, só que deslocado para o outro lado. Porque ele está com a mesma base, 4 e a mesma altura 3, ó. Então a gente tem que dar 12 de novo. Tá bom? Aí eu já vou colocar aqui, usando o teorema fundamental do cálculo, uma primitiva para a função 3 é 3x. Já estou colocando sim a constante, tá? Calculada em 6 menos a 3x calculada no 2. Perdão, ia botar 4, não sei porquê. No 2. 3 vezes 6 dá 18, menos 3 vezes 2, 6. Então isso dá 12, que é o valor dessa área. Então algumas integrais, como eu estou mencionando para vocês, vocês podem encontrar só examinando o gráfico também. Tá? Mas algumas, né? Em parte, isso é outro motivo, gente, como vocês estão percebendo, que justifica aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, que integrar é mais fácil que derivar. Tá? Vamos colocar uma outra aqui, uma outra função quase tão simples quanto essa, para vocês. Uma função que na categoria daquelas funções chamadas funções lineares. Vou colocar assim, f de x igual a 3x sobre 4, ou 3 quartos de x, tanto faz. O gráfico é um troço bem simples. O gráfico vai ser algo assim. Deixa eu colocar um desenho mais decente que vocês merecem. Peraí. Tá aí, desenhei aí um trecho do gráfico, né? Tá? Essa aqui é a altura 3. Esse aqui é o estágio 4. E é claro que essa coisa vai embora para lá, para o outro lado, né? Tá? Reparem que este de fato é um ponto pertencente ao gráfico, ponto de coordenadas 4 e 3, porque se o x for 4, o y vai virar 3, né? O f de x vai ser 3. É claro que essa reta ela passa pela origem também, porque se o x for 0, evidentemente o f de x vai ser 0, né? Que é 3 quartos vezes 0. Tá? Agora reparem, se eu quiser integrar isso daqui, do 0 a 4, é só você enxergar o que a gente está fazendo. Um dos meus defeitos, quando eu comecei a dar aula de cálculo, era não explicar antes, não mostrar antes para os alunos o que na verdade estava acontecendo. E aqui o que está acontecendo é isso, ó, gente. Você está querendo, neste caso, encontrar essa área aqui, entre os estágios 0 e 4, a área entre o gráfico e o eixo das abscissas. Mas isso é uma beleza, né, gente? Isso é a área de um triângulo, né? E aí você pode até, nesse caso, ter o direito de dizer, professor, me esqueci qual era de um triângulo. Não tem problema não, porque você lembra que o triângulo, nesse triângulo, é metade desse retângulo. E se você souber a área desse retângulo, tá tranquilo, né? Porque a área desse retângulo aí, esse aqui, é 12. Então, essa integral tem que dar 6, né? E se você lembrar da área do triângulo, é base, que é 4, vezes a altura, que é 3, sobre 2. Vamos fazer de maneira mais inocente agora. Vamos integrar. A integral disso aqui. Isso aqui vai ser uma primitiva para essa coisa. O que é uma primitiva para isso, gente? Vamos lá, uma primitiva para essa fzinha aí. Seria 3 quartos de x2 sobre 2, não é verdade? Certo? Ó, a integral de uma constante por uma função é a constante vezes a integral da função, né? Observe que eu não estou mais somando com uma constante aqui, porque eu sei de antemão que nós estamos tratando com uma integral definida, né? Isso aqui é um zero. Né? Nós estamos tratando com uma integral definida, então essa constante a gente sabe que vai sumir mesmo, graças a Deus, né? Então isso aqui, a primitiva aqui está dando 3x2 sobre 8, né? Então vamos lá. Então fica isso aqui, ó. Fzão calculada em B menos Fzão calculada em A. Nesse caso, gente, eu acho que fica até mais fácil, porque isso aqui, ó, quando tu calcula isso no x igual a 0, isso dá 0. Então basta tu encontrar esse cara aqui. Então dá simplesmente 3x2 sobre 8 calculado em 4.
Então vamos substituir agora x por 4. 16 sobre 8 dá 2 vezes 3. 6 de fato. Né? Tinha que dar isso daí. Tá bom? Muito bem, então vamos para uma função que a gente chama de função afim. Só lembrar para vocês o que é uma função afim. Uma função afim é uma função desse tipo aqui, uma função f de RR, cuja lei é assim, f de x igual a um número vezes x mais um outro número sozinho. Tá? Eu postei uma aula em caráter bastante elementar, uma aula mais endereçada para ensino fundamental e médio, outro dia aí, não faz parte do escopo do nosso cálculo, só sobre o coeficiente linear. São dois coeficientes aqui. Esse daqui é chamado de coeficiente linear e esse é o coeficiente angular. São duas constantes reais, tá? O coeficiente linear e o angular, ambos têm papéis específicos no contexto geométrico e eu postei uma aula aí no YouTube só sobre isso, tá? O que isso significa? Eu de antemão já digo para vocês que eu já até falei outra vez, mas não custa nada falar de novo, que isso daqui é simplesmente a altura segundo a qual o gráfico dessa função, que é uma reta, cruza o eixo y, tá? Então, por exemplo, se isso aqui for 3, tá? Isso significa que esta reta aqui, o gráfico disso vai dar uma reta, cruza o eixo y na altura 3. É isso. O coeficiente angular tem outro papel, que eu já falei para vocês, inclusive um papel central, né? Se não soubermos isso, a gente não sabe o que é derivada, né? E tal. Mas aquela aula, como eu disse, foi específica sobre coeficiente linear. Bom, uma função afim é uma função desse tipo, pessoal, onde o m, que é o coeficiente angular, é não nulo. Tá? É não nulo aí. Então vamos pegar uma função afim bem específica, que vai ser assim, ó. F de x igual a x sobre 2 mais 5. É de fato algo que se insere nesse contexto aqui, ó. O n é 1/2 e o n é 5. O coeficiente angular é 1/2, o coeficiente linear é 5. O gráfico de uma função afim também já foi informado que é sempre uma reta. Felizmente, né? É um gráfico simples. E nós temos várias informações sobre essa reta. Quando a gente tem os coeficientes, aí a gente tem praticamente tudo. Coisa mais ou menos assim. É isso. Digamos. Tá? Ela toca o eixo y na altura 5. Lembrem-se, esse é o coeficiente linear, né? Tá bom? E vamos supor que nós quiséssemos isso, ó. Que nós quiséssemos isso aqui. Integral de f de x dx de 0 a 6, tá? Vamos fazer, pessoal, primeiro do jeito mais, digamos, escolar, entre os estágios 0 e 6. O que eu estarei querendo, então? Estou querendo essa área aqui, né? Vamos fazer de conta que a gente não sabe integrar. Vamos calcular essa área, porque a gente sabe que isso aqui é essa área. Tá bom. Qual é o nome desta figura cuja área eu quero calcular, pessoal? Não me matem de vergonha. Trapézio. Isso, trapézio, né? É um trapézio. E o trapézio é simplesmente um quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos, né? Então, esse lado é paralelo a esse aqui. Quanto aos outros dois, não precisam ser, mas basta que nós tenhamos um par de lados opostos que seja paralelo e pronto. Muito bem, esses lados paralelos do trapézio são chamados de bases. E a área de um trapézio, pessoal, é base maior mais a base menor. Isso aqui você multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a área do trapézio. Tem uma justificativa bem tranquila para isso, mas já falei outra vez, eu não vou me alongar muito agora. Bom, as bases do trapézio, pessoal, são os lados paralelos. É como se você pegasse esse trapézio aqui e virasse ele assim. Você tem algo assim. Tá? A altura aqui é este cara, que você agora já sabe que é 6. A base menor você já sabe quem é 5.
Só falta a base maior, que é este comprimento aqui, né? Mas isso é fácil. Eu quero uma ideia. Como vocês me indicariam conseguir esta altura, por exemplo? O que vocês acham? A hora de errar é agora. Pode responder qualquer besteira. Não tem problema não. É só substituir isso aí na função? Exatamente. Só substituir na função, tá? Nem era preciso fazermos desta forma, eu repito, porque nós temos a integral para poder fazer, podemos fazer pela integração, mas aqui a gente está fazendo de conta que não sabe integrar. Então, é como o nosso colega falou, substituir o valor de 6 na função, porque para cada x, substituindo na função, você tem um respectivo f de x, que é a altura, né? Então, vamos lá. Quem é o f de 6? É justamente isso que a gente quer. Essa altura vai ser o f de 6, né? O f de 6 é alguém que vai estar aqui, um pouquinho maior que o 5. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Quem é o f de 6? O f de 6 é 6 sobre 2, 3, mais 5, 8. Então, este negócio aqui é 8. Está meio fora de escala, né? Mas esse negócio é 8. Então, a base maior é 8. Então, beleza. A base maior é 8, a base menor é 5, a altura é 6. Então, vamos lá. A área vai ser, portanto, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. 8 mais 5, 13, vezes 6 sobre 2. Que dá 13 vezes 3, que é 39. Então, isso daí... Deixa eu ver se eu não fiz besteira, porque eu sou horrível de cálculo aritmético. 8 e 5, 13 vezes 6... 13, 39. O que é 39 mesmo, gente? É a área compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas no trecho entre 0 e 6. Agora, vamos fazer usando integrais. Já sabemos o que nós devemos encontrar, né? Então, bora integrar esse negócio aqui. Integrar quem? Integrar essa função aqui, x... Opa! Integrar essa função f, x sobre 2 mais 5. De 0 a 6, né? Então, vamos lá. A integral da soma é a soma das integrais. Vamos lá, então isso aqui vai dar x3 sobre 6, porque a integral de uma constante, que é 1/2, por uma função, é a constante pela integral da função. x3 sobre 3, né? A integral de 5 é 5x, né? Lembre-se, não colocamos mais constante, porque ela iria assumir mesmo de qualquer jeito, né? Então é isso que nós devemos fazer, pessoal, entre 0 e 6, né? Reparem que se eu derivar isto, eu encontro realmente o integrando. Antes de fazer o cálculo, vamos só dar uma ajeitadinha. Isso aqui vai ficar x3 sobre 6, né? Mais 5x. Eu repito, calcular isso entre... O professor tá certo mesmo? Seria... Não sei, cara. Eu geralmente costumo errar muito em conta. Vamos dar uma olhada de novo. Pode falar, diga. Oi. Acho que seria x2 sobre 2, eu acho, se eu não estou enganado. É, cara, desculpa. Desculpa interromper o senhor. Não, eu que agradeço, cara. Desculpa aí, gente. A idade já não me deixa fazer essas coisas certas aqui. Deixa eu ver aqui. É x2 sobre 2, né? Então isso aqui fica x2 sobre 4, né? Pronto, gente. Agora acho que tá certo. Deixa eu derivar. Já que eu erro bastante em conta, deixa eu derivar isso aqui. Dá 1/4 vezes 2x. Então dá x sobre 2. Pronto. Tá isso aí. Aí encontramos a primitiva. Tendo encontrado a primitiva, você sabe que você vai calcular a primitiva em 6, né? E vou exibir a coisa aqui. x2 sobre 4 mais 5x calculada no 6, né? Vou afastar um pouco mais para lá. Menos x2 sobre 4 mais 5x calculada no 0. Quando tem um 0 aqui, às vezes a coisa simplifica, porque essa é uma função que se anula todinha no 0, né? No 0 isso vai se anular. Não é nem sempre que isso acontece, depende muito da função, mas nessa função em particular acontece isso, felizmente, né? Então basta a gente calcular aqui, né, gente? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar esta coisa calculada no 6. Ou seja, substituindo x por 6. 6 vezes 6, 36.
E aqui mais 5 vezes 6. 36 sobre 4 dá 9. Mais 30, 39, né? Que tinha realmente que dar certo, né? Tinha que ser esse mesmo resultado aí, né? Então, em alguns casos, felizmente, você consegue, mesmo até não sabendo integrar, você consegue saber qual é o valor da integral. Você consegue prever resultados, digamos assim, né, gente? Tá? Deixa eu colocar uma pequena ampliação. Talvez vocês queiram ver essa coisa um pouquinho mais ampliada, de maneira mais completa. Aqui. Né? Tá aí. Aí o que eu vou fazer daqui a pouco é mostrar para vocês umas propriedades simples que a gente pode deduzir a partir das definições aí de integral. Eu vou colocar para vocês aqui algumas propriedades que na verdade são até um pouco intuitivas. A gente até pode esperar o resultado delas. Imagine que você tem uma função que seja toda positiva em um determinado intervalo AB. Então, o que a gente pode afirmar sobre o sinal desta integral? Tá? Reparem como uma coisa é fácil, gente. Isso aqui parece uma daquelas propriedades difíceis de digerir. Aqui eu coloquei só o sujeito, não coloquei o predicado ainda, né? Mas imagine, se tem uma função, está toda ela do eixo x para cima, tá? Digamos no intervalo AB. Toda ela está do eixo x para cima. Aí a gente quer saber algo sobre esse sinal. Dizer isso, vocês sabem, significa dizer que o gráfico da função está todo do eixo x para cima. Na pior das hipóteses, toca o eixo x. Na pior das hipóteses, nunca estará abaixo. Essa integral, vocês sabem que significa esta área, né? Aqui. E essa área vai ser positiva, é só isso. Essa área vai ser maior ou igual a zero. Aí você podia perguntar, professor, existe área negativa? Do ponto de vista estritamente geométrico, não, mas se você olhar do ponto de vista físico ou matemático, você há de convir comigo que aqui, o que é a integral? A integral é uma soma de retângulos de base dx e alturas f de x. Não sei se vocês lembram. Aqui você tem uma base, ΔX, você tem uma altura f de x. Só que nesses casos aqui, a altura está batendo negativa, né? Então, se você multiplica uma base que, mesmo positiva, vai ser multiplicado por um número negativo, você tem uma coisa negativa, o que significa algo ótimo. Ela vai nos dizer que esse trecho aqui está abaixo do eixo x. Tá? E essa propriedade aqui de cima está nos dizendo simplesmente que você tem algo cuja integral... Você tem quando saber que uma determinada integral vai ser positiva. Você tem como prever sinais. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando é que a coisa pode dar negativa. Vocês vão ver que é muito mais fácil do que alguns de vocês podem estar pensando. Repara bem isso aqui, ó. Olha só para isso aqui. Vou botar uma função bem simplesinha para a gente integrar. Olha essa daqui. F de x igual a x menos 2. Tá bom? Eu quero integrar essa função de 0 até 2. Vamos calcular a primitiva disso. Uma primitiva disso daqui seria x2 sobre 2 menos 2x, não é isso, gente? Então nós temos aqui x2 sobre 2 menos 2x, calculado no 2, menos x2 sobre 2 menos 2x, calculado no 0. Bora fazer.
Esse daqui, outro dos casos em que a coisa se anula, mas eu queria só chamar a atenção de novo para vocês. Não é só porque tem um zero aqui que vai anular tudo, né? Tá bom? Nesse caso eu vou anular de novo. Mas se a função aqui de dentro fosse x2 sobre 2 menos 2x mais 3, por exemplo, não anularia, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, verificar se anula mesmo. Nesse caso anulou. Basta então calcularmos isso aqui. Isso aqui vai dar... Vamos substituir o x por 2. 4 sobre 2, 2, menos 2 vezes 2. 2 menos 4 dá menos 2, que é de fato negativo. O que isso quer dizer geometricamente, gente? Isso quer dizer geometricamente uma coisa bem acessível. Vocês vão entender na hora que eu vou colocar isso aqui. É bem fácil, bem fácil. Vou colocar o gráfico. Alguns de vocês já estão percebendo. Vamos lá. O gráfico desse negócio primeiro, tá? O gráfico disso é algo assim, gente. Deixa eu colocar aqui. É algo assim. Tá? O coeficiente linear é menos 2, né? Tá? Lá no 2, ela se anula. Pode reparar, se o x for igual a 2, o f de x vai ser 0. Eu quero calcular essa integral. Essa integral é a área compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, ou seja, é a área desse triângulo retângulo aqui, que está aqui embaixo. Como está aqui embaixo todo ele, é uma área negativa. Mas qual é a área desse triângulo? Base, que é 2, vezes a altura, que é 2, sobre 2. 4 sobre 2, que é 2. Negativa, porque está aqui embaixo. Olha lá, o sinal indica que a parte, digamos, maior da área, nesse caso toda ela está lá embaixo. A integração ela serve, no caso que você, por exemplo, ainda estiver fazendo indagações acerca de áreas sob curvas, a integração ela serve e muito para você calcular áreas sob curvas que você não conseguiria, digamos, calcular tão facilmente de outra forma. Ou não conseguiria calcular de maneira alguma de outra forma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você tem aqui no plano cartesiano. Vai já acabar, tá, gente? É só um instantinho. Imagina que você tem aqui no plano cartesiano algo assim, ó, f de x igual a x ao quadrado. Você sabe que o gráfico desse negócio, você sabe felizmente que isso aqui tem como gráfico uma parábola. E eu não vou desenhar a parte de lá, porque digamos que eu esteja interessado apenas nesta área. Ou seja, o que eu estou querendo saber, pessoal? Eu estou querendo saber a área sob o gráfico desta curva aqui. Entenderam o poder das integrais? Não foi fornecida fórmula alguma para a gente calcular trechos entre ou dentro de parábolas no ensino médio. Muito menos no fundamental. A integral nos permite encontrar, sob o ponto de vista geométrico, ela nos permite encontrar áreas abaixo de qualquer curva contínua. Tá? É um troço muito poderoso mesmo. Então aqui eu vou terminar com esse cálculo, tá? Então isso aqui vai ser x3 sobre 3, né? Calculado no 2 menos o x3 sobre 3 calculado no 0. Isso aqui felizmente dá 0 de novo, né? Então isso aqui vai ficar x3 sobre 3 calculado no 2. Substituindo o x por 2 dá 8 terços. E agora? Agora acabou, né? É isso. O que é 8 terços? 8 terços é a área compreendida entre o eixo das abscissas e o gráfico dessa parábola, né? E essa parábola aqui no trecho entre 0 e 2, tá? O cálculo de áreas é isso, gente. Isso é uma aplicação para as integrais. É o cálculo de áreas. Mas se você for transcrever essa interpretação de cálculo de áreas por um relacionamento com física, você vai relacionar isso com teorema do trabalho-energia, que você vai conseguir provar rigorosamente, como Newton fez, que o trabalho é variação da energia cinética,
você vai conseguir provar a relação entre impulso e quantidade de movimento, tá? Você vai sistematizar completamente o trabalho de uma força e por aí vai, tá? Força potencial gravitacional também, tá? Então é um troço muito poderoso, tá?